Vamos falar agora sobre as meninges. As meninges nada mais são do que os envoltórios que, como o próprio nome diz, envoltórios, né, envolvem o encéfalo, ou melhor ainda, os envoltórios que envolvem o sistema nervoso central. Então, esses envoltórios a gente dá o nome de meninge. São membranas, são ao todo 3 membranas, sendo de externo para interno, dura mater, aracnoide e pia mater. Essas membranas, elas envolvem o encéfalo e formam algumas cavidades no seu interior. Envolvem a medula também, formando algumas cavidades. Essas cavidades podem ou não ser preenchidas por um líquido, que a gente chama de líquor. Então vamos começar de externo para interno. Vamos começar de dura mater, depois a gente vai falar de aracnoide, depois de pia mater. E ao longo dessa descrição eu vou falando também as cavidades que formam entre uma camada e a outra. Então se aqui a gente tem uma camada, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem um espaço ou uma cavidade. A gente vai falar sobre elas também. Então notem aqui o encéfalo. Quando a gente abre o encéfalo, ele fica situado, quando a gente abre uma cabeça de um animal, esse sistema nervoso fica protegido por alguns ossos. Então vamos esquecer um pouquinho da parte da medula, depois eu falo só dela. Vamos falar principalmente, inicialmente, do encéfalo, né? O que é um encéfalo? Encéfalo é tudo isso aqui: hemisfério cerebral, diencéfalo, tronco e cerebelo. Isso aqui é um encéfalo. O encéfalo fica dentro dessa cavidade aqui, onde aqui fica o hemisfério cerebral e o diencéfalo. Nessa região da base fica o tronco encefálico e nessa região um pouquinho mais dorsal e caudal aqui fica o cerebelo. Ele fica protegido nessa região, protegido e envolvido por algumas membranas. Aqui a gente já consegue ver uma membrana bem externa, bem aderida ao osso, que a gente chama de dura mater. Okay? Então essa membrana aqui, ó, aderida aos ossos que compõem o que a gente chama de neurocrânio, que são os ossos que envolvem e protegem o sistema nervoso, que chama neurocrânio. Então, aderido a esses ossos, a gente tem a dura mater, que é a meninge mais externa. A dura mater é essa meninge aqui, ó. Ela foi removida. Notem como ela é espessa, principalmente em relação às outras. Daqui a pouco eu vou mostrar as outras. Ela é a meninge mais espessa e a mais resistente que existe. É a mais externa. A dura mater, como o próprio nome diz, dura, ela é mole, porém ela é rígida, ela não é elástica, por isso que recebe esse nome de dura mater. Ela é completamente inelástica. A dura mater ela é formada por 2 folhetos. O que significa isso? 2 camadas. Uma camada mais externa, em contato com os ossos, que compõem o neurocrânio, e uma camada mais interna, em contato com a meninge profunda dela, que é a aracnoide. A camada mais externa, ela está em contato íntimo com o osso, a ponto dela substituir o que a gente chama de periósteo. Lembram do periósteo? Então aqui a gente tem um osso, a gente tem um periósteo e outro periósteo. Esse osso aqui não tem canal medular, então ele não vai ter uma cavidade no interior. Ele é um osso do tipo, no caso desse osso especificamente, ele é um osso do tipo pneumático. Aqui a gente está vendo a dura mater, onde eu fiz uma leve secção aqui, ó. Ela é completamente aderida ao osso, então aqui eu removi. Se a gente fizer uma forcinha, ó, ela começa a soltar, mas dá para ver que ela é completamente aderida. Esse osso aqui, assim como todos os outros que compõem o neurocrânio, eles não possuem periósteo nessa sua face interna, aqui ó, voltada para o sistema nervoso central. E por que não possui periósteo? Porque o periósteo de todos os ossos tem função osteogênica. E quando a gente fala que o osso tem função osteogênica, significa que se eu tomar uma porrada no osso, o periósteo vai ficar edemaciado, vai gerar uma inflamação e depois vai produzir, vai cicatrizar aquele osso. Só que imediatamente após a lesão, ele forma vulgarmente a gente chama de galo, né?
Na verdade, no nome técnico, é um calo ósseo. Ele forma um inchaço na região. Imagina quando a gente bate aqui na testa, todo mundo já viu uma criança caindo. A criança cai no chão e a testa fica com aquele galo gigantesco. Imagina se esse galo fosse formado para dentro da cavidade craniana. Ia ser um desastre, porque ia comprimir o encéfalo. E se eu comprimir o encéfalo, eu posso causar uma lesão. Essa estrutura aqui é uma estrutura muito delicada. Eu não posso comprimir esse encéfalo. Então, aqui aconteceu uma coisa bem inteligente, que foi a substituição do periósteo pela membrana externa, ou pela camada externa, ou folheto externo da dura mater. Dura mater são dois folhetos, o externo e o interno. Aqui nessa região, a gente vê os dois folhetos completamente aderidos um ao outro, não consigo separar, mas eu consigo ver no microscópio que são dois folhetos. É como se fosse um dobrado sobre o outro, assim, ó. Um dobrado sobre o outro. Esse folheto externo, ele continua aderido aqui, enquanto o folheto interno, ele segue revestindo essa região e depois ele continua revestindo a medula espinhal. Então aqui, onde eu já tenho o canal vertebral e aqui eu já tenho até um pedacinho de medula espinhal, eu consigo ver também a dura mater. Só que esse folheto aqui que eu estou segurando é apenas o folheto interno da dura mater, porque o folheto externo ele ficou fixado aqui e não é contínuo com o canal medular. Por que ele não é contínuo? Porque nessa região onde a gente tem a medula espinhal, a dura mater ela não é aderida, ela não substitui o periósteo das vértebras. As vértebras possuem um periósteo. Então, se a gente vê uma vértebra aqui, ó, aqui no canal medular, a gente tem um periósteo nessa região. Não é a dura mater que substitui ele. Tudo bem? Então, voltando. A dura mater possui dois folhetos, um externo e um interno. E outra coisa bem importante é porque o folheto dela forma algumas dobraduras, ou seja, algumas pregas no interior da cavidade craniana. E essas dobraduras, essas pregas recebem nome. Existe essa prega aqui mais longitudinal, que ela se encaixa muito bem nessa fissura aqui, ó. Então essa prega que tem uma disposição longitudinal, ela se encaixa nessa fissura. E essa fissura é uma fissura que separa o hemisfério direito do hemisfério esquerdo. A gente chama essa fissura de fissura longitudinal do cérebro, ou simplesmente fissura cerebral, ok? Mas vamos falar o nome completo, até porque ajuda na disposição dela. Fissura longitudinal do cérebro. A gente tem, então, essa prega se encaixando nessa fissura longitudinal do cérebro. E essa prega tem um formato de uma foice, olha aqui. Uma foice, igual aquela foice que usa para capinar, é uma estrutura arredondada, como se fosse uma vírgula. Como ela tem o formato de uma foice, que vai desde bem rostral até bem caudal, a gente chama de foice cerebral. Então aqui, ó, foice cerebral. A foice cerebral é formada pela dura mater, é formada por uma prega da dura mater, ou seja, uma dobradura da dura mater. A gente tem uma outra prega aqui que a dura mater forma, porém dessa vez ela é transversal. Olha aqui, ela é transversal, ela não é longitudinal, ela é transversal. E essa prega aqui da dura mater, ela forma como se fosse uma tenda cobrindo o cerebelo que está aqui dentro. Se ela forma uma tenda cobrindo o cerebelo, a gente passa a chamar ela, essa prega aqui, de tentório cerebelar. Então, se eu pegar esse encéfalo aqui, ó, isso aqui na verdade é um pedaço de um encéfalo, ó, esse pedaço aqui. Ele foi cortado aqui, ó, foi cortado. Então o que a gente vê é um hemisfério cerebral aqui do lado direito e outro hemisfério cerebral do lado esquerdo. Só que eles estão cortados, ó. Aqui eu consigo ver o tálamo, aqui eu consigo ver o hipocampo, aqui eu consigo ver o ventrículo lateral, direito e esquerdo, terceiro ventrículo, o hipotálamo. Não vem ao caso agora, só estou falando de besta mesmo. O que interessa é que aqui a gente tem a fissura longitudinal e aqui a gente tem o cerebelo.
Estão vendo esse espaço aqui, ó, que divide os hemisférios cerebrais do cerebelo, separa o hemisfério cerebral mais rostralmente e o cerebelo mais caudalmente? Esse espaço aqui é completamente preenchido por essa película aqui, por essa dobradura da dura mater. Essa dobradura aqui a gente chama de tentório cerebelar, que forma como se fosse uma tenda do cerebelo. Então, se eu encaixar esse encéfalo na posição anatômica dele, olha aqui como é que fica. Encaixei na posição anatômica. A gente consegue ver, não sei se dá para ver no vídeo, mas essa foice cerebral, ela está encaixada exatamente aqui, ó, onde tem a fissura longitudinal do encéfalo. Ela se encaixa nessa fissura longitudinal do encéfalo. Já o tentório cerebelar se encaixa exatamente aqui, ó. Lembrando que aqui está cortado, né? Isso aqui é contínuo. O tentório cerebelar continua para cá, ó. Ele se encaixa exatamente nessa fissura que separa os hemisférios cerebrais rostralmente e o cerebelo caudalmente. Então, isso aqui é o tentório cerebelar. Essa peça aqui, da dura mater, ela foi removida a dura mater foi removida por completo. Essa daqui é a face externa dela. Se eu virar para a face interna, a gente consegue ver aqui a foice cerebral, ó, foice cerebral, e essa estrutura em formato de U, aqui, ó, essa estrutura em formato de U é o tentório cerebelar. Então, se a gente tentar colocar essa estrutura no encéfalo, ela ficaria encaixada exatamente aqui, ó. E essa foice cerebral fica encaixada na fissura longitudinal do cérebro. Então, vamos tentar encaixar aqui, ó. Pronto. Encaixou. Vamos ver como é que tá. Óbvio que essa peça não é... Essa meninge não é dessa peça, ela não se encaixa perfeitamente, mas deu para ver que é de um equino também e tem um tamanho aproximado do dele. Ó, então eu vou virar para cá. Vamos ver se eu vou tentar tirar devagarzinho aqui, ó, para a gente ver onde que ela está encaixada. Olha aqui, ó, a foice longitudinal do encéfalo encaixada na fissura longitudinal. E aqui a gente já consegue ver aqui a gente consegue ver esse U aqui, ó, encaixado nesse espaço. Aqui, ó, separando então o cerebelo dos hemisférios cerebrais. Não sei se deu para ver direito no vídeo. Aqui, essa região aqui que foi removida, essa meninge que foi removida, apresenta, na verdade, duas membranas, dois folhetos. Então, é um folheto mais externo e um folheto mais interno. Olha, aqui a gente consegue ver bem. Olha que interessante, isso aqui está bem bonito. A gente consegue ver bem que o folheto mais externo, ó, aqui é interno, aqui é externo. O folheto mais externo termina aqui, ó. Olha aqui o folheto externo terminando. E aqui é contínuo o folheto interno. Então, se eu virar, a face interna vai ser contínua. Olha aqui, completamente contínuo. Vocês conseguem ver isso? O folheto interno da dura mater é contínuo e o folheto externo interrompe, exatamente aqui. Por quê? Porque essa dura mater aqui, que eu estou segurando, que eu estou mostrando para vocês, ela já serve para envolver a medula espinhal. Então, se essa dura mater está encaixada nessa região, esse rabinho aqui, essa cauda da dura mater, já está envolvendo a medula espinhal, que é somente o folheto mais interno da dura mater. Outra coisa interessante é que a dura mater, ela forma aqui no interior da foice cerebral um seio venoso. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Um pouco mais avermelhado aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas junto na parte dorsal dessa foice cerebral, a gente encontra um seio. O que é um seio? É um espaço, uma cavidade. Venoso é porque é um seio repleto
de veias. Na verdade, ali é uma grande dilatação de uma veia formando esse seio venoso. Então, ali tem a formação, ali tem a captação de sangue venoso, passando exatamente nessa região. Por isso que a gente chama de seio venoso dorsal, ou seio venoso longitudinal dorsal. É esse seio aqui, ó. Por que esse seio venoso é interessante? Porque imediatamente abaixo ou profundo a essa dura mater existe uma outra meninge chamada de aracnoide. É o nome da segunda camada, é a camada intermediária, aracnoide. E essa aracnoide, ela forma umas projeções que a gente chama de granulações aracnoides. E as granulações aracnoides são como se fossem tufos que invadem esse seio venoso, a gente não consegue ver aqui, invadem esses seios venosos e participa da filtração do líquor. Vocês vão ver depois que no espaço subaracnoide, onde tem as trabéculas aracnoides, nesse espaço é repleto de líquor. Então, as granulações aracnoides, elas absorvem esse líquor e levam lá para o sistema venoso, porque o líquor nada mais é do que um filtrado do sangue, produzido por uma estrutura chamada de plexos coroides. Depois a gente vai ver isso também. Então, ele filtra o sangue e produz o líquor. Depois ele drena esse líquor e joga aqui no seio venoso, ok? E quem joga nesse seio venoso são as granulações aracnoides, que invadem esse seio venoso. A granulação aracnoide é formada pela meninge, que a gente chama de aracnoide. Então, vamos dar sequência aqui na aracnoide. A aracnoide é a meninge imediatamente abaixo, profundo, a dura mater. Só que aqui a gente vai ter um problema. Eu vou ter um problema para mostrar para vocês. Porque a aracnoide é a meninge mais delicada que existe dentre as três meninges. Ela é mais fina que a própria pia mater, que é essa daqui, ó, bem delgada, que está colabada no encéfalo, aderida ao encéfalo. A aracnoide, quando a gente remove a dura mater, naturalmente a aracnoide fica completamente destruída. Porque a aracnoide é uma película bem delgada, extremamente delgada, que emite algumas projeções, que a gente chama de trabéculas, emite algumas trabéculas em direção à pia mater. Então é como se a aracnoide emitisse trabéculas como se fossem teias de aranha, por isso que ela tem o nome de aracnoide, porque essas trabéculas têm formato de teia de aranha. Aracno vem de aranhas, na verdade aracno vem de aracnídeos, né? Que é a família das aranhas. E quando a gente remove, a gente perde essa arquitetura da aracnoide. Então eu não vou conseguir mostrar para vocês. Só que o que é interessante aqui? Existe uma pressão do líquor que está situado no espaço subaracnoide. O que é espaço subaracnoide? É o espaço entre a aracnoide e a pia mater. Existe uma pressão do líquor que está contido nesse espaço, fazendo com que a aracnoide fique em contato com a dura mater. Ela fica em contato tão íntimo com a dura mater que praticamente não tem um espaço entre a dura mater e a aracnoide. Por que eu falei que praticamente não tem um espaço? Porque é a mesma coisa que eu pegar uma folha, que nem essa daqui, ó, uma folha de papel, e apertar uma folha de papel contra outra. Aqui eu tenho duas folhas, apertei uma contra a outra. Eu tenho um espaço entre as duas folhas? Tenho. Mas esse espaço está ocupado por alguma coisa? Não, porque uma folha está completamente pressionada contra a outra. Então, o que a gente vê entre a aracnoide e a dura mater é um potencial espaço. Isso a gente chama de espaço virtual. Então, esse espaço aqui, ó, que na verdade é um potencial espaço, a gente chama de espaço virtual. É um espaço assim mínimo, pequeno, porque essa folha está contra a outra. Então praticamente estão aderidas à outra. Não chega a estar aderida, eu consigo soltar, ó, mas estão quase aderidas. Eu falo que é um espaço virtual. Esse espaço tem um nome, a gente chama de espaço subdural.
porque é um espaço que está abaixo da dura mater. Então, é um espaço que fica entre a dura mater e a aracnoide, espaço subdural. Só que é um espaço em potencial, é um espaço virtual. Então, tudo bem? Logo depois, a gente tem a dura mater e a pia mater. Desculpa, a aracnoide e a pia mater. Entre a aracnoide e a pia mater, que eu tenho aquelas trabéculas, como se fossem assim, ó, a gente tem um espaço bem grande. Agora sim, a gente tem um espaço, é um espaço preenchido por líquor. A gente vai ver depois que esse líquor serve para proteger o encéfalo e manter a estrutura química do encéfalo. E esse espaço a gente chama de espaço subaracnoideo. Esse espaço é repleto de líquor e repleto das trabéculas aracnoides. É o espaço subaracnoide. Então lembra que eu falei para vocês que o líquor fica no espaço subaracnoideo e esse líquor é drenado pelas granulações aracnoides que se encontram no interior dos seios venosos. Então os seios venosos ficam nessa região da foice cerebral aqui, ó, no interior dela, da foice cerebral. Então as granulações aracnoides emitem uma projeção para dentro dessa foice, para dentro do seio venoso, onde vai drenar esse líquido, ok? E imediatamente abaixo, profundo a aracnoide, ao espaço aracnoideo, né? A gente tem a pia mater, que é essa película bem delgada aqui. Ela é mais grossa do que a aracnoide e mais delgada do que a dura mater. Então, se eu fosse fazer uma escala onde eu vejo uma de mais fino para mais grosso, a mais fina de todas com certeza é a aracnoide, depois eu tenho a pia mater e depois eu tenho a dura mater. A dura mater é a mais grossa de todas. Então aqui eu tenho a pia mater. Outra coisa que eu esqueci de falar. No espaço subaracnoideo, eu tenho, além de líquor, eu tenho muitos vasos sanguíneos. Então é muito comum eu ter um hematoma subaracnoideo, um hematoma no interior desse espaço aracnoideo, ou seja, uma coleção de sangue, uma ruptura de um vaso sanguíneo devido a um trauma, por exemplo, ou um tumor, e que preenche esse compartimento, preenche espaço subaracnoideo. E aqui, voltando, eu tenho a pia mater, essa estrutura, essa película bem fina, dá para ver que ela é completamente aderida ao encéfalo. Então, notem aqui, ó, que para eu remover a pia mater, eu tenho que rasgá-la, porque ela é completamente aderida ao encéfalo. Eu não consigo remover por completo como eu removi a dura mater. Ela é muito fininha e ela entra, ela tá aderida aos giros e ela entra na região dos sulcos e passa junto com os vasos sanguíneos. Então, se eu dissecar essa região aqui, é provável que eu ache um vaso sanguíneo lá no interior dele, lá no interior dessa região. E eu vou ver a pia mater circundando todas as regiões do encéfalo. Olha aqui, ó, o cerebelo. Isso aqui é pia mater. Ó. Todas as regiões do encéfalo eu vou ver circundando circundada pela pia mater. Olha aqui, ó. Isso aqui é a pia mater. Olha como ela é bonita. Ela é fininha e completamente aderida. Ó. Aqui eu tenho que lesionar para conseguir tirar. Eu não tenho espaço entre a pia mater e o encéfalo, porque ela é completamente aderida. Esse espaço formado aqui foi feito por mim. Ele não é um espaço natural, ele é aderido, ok? Essa pia mater a gente vai ver também na medula. Então vamos partir para a medula logo, para a gente tentar identificar as estruturas. Olha aqui. Aqui a gente vê a medula espinhal, óbvio que não é do mesmo animal, muito menos da mesma espécie, olha a diferença de tamanho. Onde a gente consegue ver aqui essa camada bem espessa, que é a dura mater. A aracnoide a gente não vai conseguir identificar, assim como na parte do encéfalo. E essa camada bem fininha aqui, ó, deixa eu ver se está focando. Essa camada bem fininha aqui é a pia mater. É interessante que a pia mater, ela emite algumas projeções em direção à dura mater. Então, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Não pode confundir com... Aqui, achei já. Aqui são nervos, tá? Não tem nada a ver. Mas aqui, ó, a gente consegue ver a pia mater
aderida, aqui ó, a pia mater aderida diretamente na dura mater. Essas projeções da pia mater em direção à dura mater, a gente chama de ligamento denticulado. Ligamento denticulado. Ele ajuda a sustentar a medula. Então, se a gente pensar que a medula está inserida aqui no canal vertebral, aqui, ó, a medula está inserida aqui no canal vertebral, é claro que essa medula não é do dono dessa vértebra aqui, dá para a gente ver principalmente pela espessura, né, e não é da mesma espécie. A gente consegue ver que a dura mater, ela não é aderida no periósteo da vértebra, diferente do que a gente vê aqui no crânio, né, onde a dura mater é completamente aderida ao osso e faz papel de periósteo, né? Aqui não. Aqui a dura mater a gente só vai ter um folheto que corresponde ao folheto interno lá do crânio, não é aderido. Como ele não é aderido ao osso, não faz papel de dura mater, de periósteo, ele forma esse espaço aqui, ó. Ele forma esse espaço. Esse espaço, se está acima da dura mater, a gente chama de espaço epi significa acima, espaço epidural. O que a gente encontra no espaço epidural? Uma grande quantidade de gordura, justamente para sustentar essa medula espinhal nessa região e para auxiliar na contra-choque, né? Então a gente encontra uma grande quantidade de medula e encontra muitos vasos sanguíneos também, passando aqui nessa região. Então aqui a gente vai ter a epidural, espaço epidural. Todo mundo já ouviu falar em anestesia epidural, né? Anestesia epidural, ela é feita aqui no espaço epidural. O espaço epidural está entre a vértebra, a gente pode considerar ou entre a vértebra e a dura mater, ou entre o periósteo da vértebra e a dura mater. É o espaço epidural, tudo bem? A gente tem também o espaço subdural. O que é o espaço subdural? É aquele espaço virtual, que a gente não vai conseguir delimitar exatamente, que seria entre a dura mater e a aracnoide. E a gente tem o espaço subaracnoide, que é preenchido pelo líquor. Aqui a gente também vai ter líquor no espaço subaracnoide, e a gente vai ter líquor também numa região que aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu acho que essa peça não está muito boa para mostrar nessa câmera. Existe um canal central da medula. Aqui, ó, não vai dar para ver. Nem eu consigo ver olho nu, imagina. Porque é extremamente fino. Que o líquor também circula. Depois a gente vai falar de circulação licórica e a gente vai comentar sobre ele. Então, resumindo, a gente tem 3 meninges, dura mater, aracnoide e pia mater, e 3 espaços que formam entre essas meninges. O espaço epidural, o espaço subdural e o espaço subaracnoide. O espaço epidural, ele está somente no canal vertebral, porque não tem espaço epidural nessa região do crânio, porque a dura mater está completamente aderida ao osso. E os outros 2 espaços, subdural e subaracnoide, a gente vai ter. Lembrando que o espaço subdural é um espaço virtual, é um potencial espaço que fica situado entre a dura mater e a aracnoide, e o espaço subaracnoide é talvez o mais importante dentre esses espaços, que fica entre a aracnoide e a pia mater. E eu falo que é o mais importante porque ele é repleto de líquor, ele é repleto de líquor ou líquido céfalo-raquidiano. A gente vai aprender, é sinônimo. A gente viu também que a a dura mater, ela forma essas projeções aqui. O nome dela, foice cerebral, que ela fica longitudinal, e aqui é o tentório cerebelar. Essas projeções, a foice cerebral fica encaixada exatamente na fissura longitudinal do cérebro, e o tentório cerebelar faz como se fosse uma tenda ou um capuz para o cerebelo, que está aqui, ó, cerebelo. A gente viu também que a dura mater apresenta 2 folhetos, na região do crânio apresenta 2 folhetos, um interno e outro externo.
O externo ele faz papel de periósteo e o interno é o único que é contínuo com a medula espinhal. O que mais? Eu acho que é isso. E a gente viu também que lembrei. A gente viu também que a aracnoide, principalmente aqui na região do crânio, ela forma as granulações aracnoideas. As granulações aracnoideas são projeções que entram nos seios venosos. Os seios venosos ficam aqui na região dessa foice cerebral, entram nesses seios venosos para fazer a drenagem do líquor. Eu vou comentar na aula que vem, que é de sistema licórico, ou circulação licórica. Eu vou comentar novamente sobre esses sistemas, sobre esse seio venoso, sobre a granulação aracnoide, então não se desesperem. Vamos falar agora sobre o sistema ventricular. O que é o sistema ventricular? Ventrículo significa cavidade, então é um sistema de cavidades que a gente encontra no sistema nervoso central, e essas cavidades são ocupadas por um líquido chamado líquor. O líquor é um líquido feito a partir da filtração do sangue. Então existem algumas estruturas chamadas plexos coroides que filtram o sangue e produzem o líquor. O líquor ele serve principalmente para a proteção do encéfalo, porque ele envolve o encéfalo, ele é ocupado no entorno do encéfalo, existe o espaço subaracnoide, que a gente já viu, que fica entre a meninge chamada aracnoide e a pia mater. Então tem um compartimento ali, um espaço. Esse espaço subaracnoide, ele é preenchido por líquor. Então a gente tem líquor nessa região, a gente tem, em volta do encéfalo, a gente tem líquor também nessas cavidades que ficam no interior do encéfalo e líquor no interior da medula espinhal, numa cavidade central aqui, num orifício chamado de canal central da medula espinhal. Para que serve esse líquido? Esse líquido serve para proteção. Imagina então um indivíduo que sofre uma pancada, o líquido que está em volta do encéfalo absorve esse impacto. Ao mesmo tempo, permite uma certa mobilidade desse encéfalo sem causar ruptura desse tecido que é muito frágil, porque o líquido ele causa um certo amortecimento no impacto. Ele também serve como nutrição, pois ele conduz através das células ependimárias, que são as células que revestem as cavidades do ventrículo, conduz alguns nutrientes para dentro do parênquima cerebral, da mesma forma retira algumas toxinas do parênquima cerebral, levando do parênquima encefálico, levando para o líquor. Então o líquor depois ele é ejetado, ele é retirado através do sistema venoso, principalmente através daquele seio sagital dorsal que a gente viu já lá quando a gente falou de dura mater, né? Que é o seio dorsal ou seio sagital dorsal. Então ele serve para proteção, serve para nutrição e serve também para variação regular a variação do nível de sangue dentro do encéfalo. Então, como o encéfalo fica contido no arcabouço ósseo e não tem como expandir esse arcabouço ósseo, quando eu aumento a quantidade de sangue dentro do meu encéfalo, esse parênquima do encéfalo precisa se distender para alguma região. Então, como a gente tem essas cavidades preenchidas por líquido, por líquor, eu consigo fazer com que esse parênquima encefálico estenda para o interior da cavidade, ou seja, comprima essa cavidade e tenha uma certa capacidade de distender ou de contrair. Na verdade, não é distensão e contração ativa, é passiva, de acordo com a quantidade de sangue que está dentro do encéfalo. Então, eu coloco muito sangue, esse encéfalo tende a aumentar o seu volume, porque eu tenho muito sangue. Quando eu aumento o volume do encéfalo, eu acabo invadindo, entre aspas, a cavidade dos ventrículos. Então, o ventrículo fica com volume um pouco menor. Então, assim eu consigo ajeitar essa variação do fluxo de sangue do interior do encéfalo. Quem produz o líquor, eu já falei para vocês que na verdade, é um aglomerado de células que a gente chama de plexo coroide. O plexo coroide ele é formado pela união da pia mater, que é essa membrana aqui mais externa, pela união da pia mater junto com as células
ependimárias, que são as células que revestem o interior da cavidade dos ventrículos, e junto com vasos sanguíneos. Então, quando eu pego a pia mater, coloco junto com as células ependimárias e repleto de vasos sanguíneos e faço um enovelado, eu produzo como se fosse um filtro. Então, o sangue que passa por esse enovelado, o sangue que passa através desses vasos que constituem o plexo coroide, ele é filtrado, o sangue é filtrado e a partir desse filtrado é produzido o líquor, que é um líquido transparente, bem fluido, fino, produzido pelos plexos coroides. E quem são os plexos coroides? São essas estruturas aqui, ó. Deixa eu ver se dá para focar. Aqui eu tenho um pouquinho de plexo. Deixa eu abrir aqui. Aqui eu tenho um pouquinho de plexo coroide. Não sei se consegue ver aqui no vídeo. Ó, tirei um pedacinho aqui na ponta da minha agulha, ó. Isso aqui é plexo coroide, aqui no interior dessa cavidade. Daqui a pouco a gente dá nome para essa cavidade. A gente tem plexo coroide nessa cavidade e nessa cavidade aqui. A gente não tem em todos os lugares, a gente tem nessas cavidades que daqui a pouco eu vou dar o nome. Então, vamos começar do zero. Aqui, ó, um pouco de plexo coroide também. Deixa eu ver se dá para focar. Essa estrutura aqui, ó, esse tufo aqui, ó, isso aqui é plexo coroide. É isso que produz o líquor. Então vamos começar do começo. Começando do começo, a gente começa através desses ventrículos aqui. Esse ventrículo é chamado de ventrículo lateral. A gente tem um ventrículo lateral do lado esquerdo e um ventrículo lateral do lado esquerdo. Olha aqui, esse encéfalo foi cortado ao meio. Então a gente tem um hemisfério cerebral direito e um hemisfério cerebral esquerdo. Cada ventrículo lateral fica contido no hemisfério cerebral. Aqui, ó. Cada ventrículo lateral fica contido no hemisfério cerebral. Então eu tenho dois ventrículos laterais. Ó, fechei o encéfalo e agora eu estou abrindo o encéfalo. Deixa eu pegar o encéfalo fechado para vocês entenderem melhor. Aqui o encéfalo fechado, eu não tenho acesso ao líquor. Eu não tenho acesso aos ventrículos. Quando eu abro essa região, eu dou de cara com essa parede aqui no fundo dessa fissura longitudinal. Essa parede aqui é o corpo caloso. Então, para eu acessar o ventrículo lateral, eu tenho que perfurar esse corpo caloso. Então, se eu fizer uma secção aqui, eu vou ter exatamente isso daqui, ó. Eu fiz uma secção, agora eu estou abrindo. O que eu vejo é essa parede aqui que eu estava encontrando, ó, agora seccionada. Exatamente essa parede. Essa parede aqui, contínua com essa daqui, é o corpo caloso. Esse daqui é o ventrículo lateral direito, esse daqui é o ventrículo lateral esquerdo. Então a gente pode ver que os ventrículos laterais, eles estão inseridos no hemisfério cerebral. Ele está situado ventralmente ao corpo caloso, ó, ventralmente ao corpo caloso. Vou colocar aqui para ficar parado, mais fácil. Ventralmente ao corpo caloso e medialmente ao núcleo caudado. O que é o núcleo caudado? É essa grande massa que a gente tem aqui no interior, ó. Isso aqui é o núcleo caudado. Depois eu vou mostrar em outra peça que está melhor, ó. Então, ventralmente ao corpo caloso e medialmente ao núcleo caudado. Esse aqui é o ventrículo lateral. A gente chama esses ventrículos de ventrículos laterais. Só que imediatamente depois do ventrículo lateral, a gente tem o terceiro ventrículo. E onde que está o primeiro e o segundo? O primeiro e o segundo são considerados os ventrículos laterais. Qual que é o primeiro e qual que é o segundo? Não sei, tanto faz. Esse seria um, esse seria outro. Só que ao invés de a gente chamar de primeiro ventrículo e segundo ventrículo, a gente chama de ventrículos laterais. E depois a gente tem o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo, ele é esse ventrículo aqui, ó. Ele circunda o tálamo. Vocês conseguem ver que tem um sulco aqui, um espaço, inclusive esse daqui, ó. Esse espaço aqui está circundando o tálamo. Aqui está a aderência intertalâmica e aqui está o hipotálamo. Então ele circunda o tálamo e divide o hipotálamo em hipotálamo direito, aqui, ó, hipotálamo direito e hipotálamo esquerdo. E aqui nesse terceiro ventrículo, que é um compartimento verticalizado, ele é nessa direção aqui, ó,
ao contrário do ventrículo lateral, que é nessa direção, eu tenho também essas estruturas chamadas de plexos coroides. Aqui, ó. Não sei se eu consigo mostrar. Esse tufinho aqui, ó, bem delicado, é o plexo coroide. É isso que produz o líquor. Só que o líquor ele é produzido, então, ele é produzido aqui no ventrículo lateral pelos plexos coroides. Depois ele passa por um forame chamado de forame interventricular. Olha aqui a minha pinça passando por aqui, ó. Ele passa por esse forame chamado de forame interventricular e chega no terceiro ventrículo. No terceiro ventrículo a gente também tem plexo coroide, ou seja, é um compartimento que também vai produzir líquor. O terceiro ventrículo, então, também é revestido pelas células ependimárias. Ele vai circundar a pineal, que está situada nessa região aqui, a pineal. Ele vai circundar o tálamo e ele vai dividir o hipotálamo em um hipotálamo da direita e um hipotálamo da esquerda. E depois ele continua caudalmente, o líquido, aqui é preenchido com líquido, continua caudalmente através desse túnel aqui, ó. Através desse túnel, conseguem perceber? Deixa eu deixar parado aqui, ó. Conseguem perceber que aqui tem um túnel, um sulco. Lembrando que isso aqui é fechado, né? Então é como se fosse um canudinho fechado. A gente chama essa passagem aqui de aqueduto. Aqueduto. Só que toda essa estrutura aqui é o mesencéfalo. Então a gente chama essa passagem aqui de aqueduto mesencefálico. Ok? Então aqui, ventrículo lateral, forame interventricular, terceiro ventrículo, aqueduto mesencefálico. Notem que no aqueduto mesencefálico eu não tenho plexo coroide, justamente porque é uma estrutura muito delicada, é uma estrutura muito delgada, passível de entupimento e de obstrução. Então eu não tenho plexo coroide justamente para não permitir esse entupimento, essa obstrução dessa região, porque é muito fino. E depois o líquor segue caudalmente e cai nesse espaço aqui, ó, que é formado pelo teto, que é o cerebelo, e por esse assoalho aqui, que faz parte do tronco encefálico, mais especificamente da ponte e da medula oblonga. Esse assoalho, essa cavidade aqui, é chamada de quarto ventrículo. Então, recapitulando, ventrículos laterais eu tenho 2, terceiro ventrículo eu tenho 1, aqueduto mesencefálico eu tenho 1, e eu tenho mais um aqui, que é o quarto ventrículo. O quarto ventrículo, ele tem como assoalho, ou seja, o chão dele, a ponte e a medula oblonga, e como teto, o cerebelo. A partir do quarto ventrículo, eu já encontro plexo coroide novamente. Olha aqui. Essas estruturas aqui, ó, isso aqui é plexo coroide. Então, se eu abrir, eu vou ter plexo coroide aqui no interior. Depois eu vou mostrar numa outra peça com o cerebelo removido e vai ser mais fácil da gente entender. O líquor que está nessa região, e ele também é produzido nessa região, ele pode seguir alguns caminhos. Ele pode seguir caudalmente, entrando nesse orifício aqui, ó, e seguindo caudalmente através do que a gente chama de canal central da medula. Então, se eu pegar a medula espinhal, que é esse daqui, ó, aqui a gente vê a substância branca, que é essa que está ao entorno. Eu sei que aqui parece mais escuro que essa do interior, é porque o formol faz isso. Aqui a gente vê o H medular, e exatamente no meio do H medular, no centro do H medular, onde eu estou com a pinça aqui, eu tenho o canal central da medula. É muito, muito, muito fininho. Dificilmente vocês vão conseguir ver. Esse canal central da medula passa líquor. Ok? Então, se o líquor seguir reto aqui, ó, seguir caudalmente, ele vai para o canal central da medula. Vamos ver se nessa peça dá para ver melhor. Olha, se ele seguir reto aqui, ó, ele vai para o canal central da medula, que está cortado ao meio, mais ou menos ao meio, né? Agora ele pode seguir também através de duas aberturas laterais. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Aqui tem um orifício, não sei se vou conseguir focar. Tem um orifício aqui, ó, bem fininho, do lado direito, e um outro aqui, bem fininho também, bem delgado, do lado esquerdo. Esse aqui eu não vou conseguir mostrar porque ele está um pouco mais rígido, e como está escorregadio, eu não estou conseguindo abrir.
esse aqui eu não vou conseguir mostrar, mas são 2 orifícios. A gente chama de orifícios laterais. Esses orifícios laterais, o líquor passa e atinge essa região mais externa, onde tem o espaço subaracnoide. Então, o início da produção, repetindo, o início da produção do líquor é feito nos ventrículos laterais, pelos plexos coroides. Depois ele segue em direção, ele passa pelo forame interventricular, chega no terceiro ventrículo, aqui a produção dele continua pelos plexos coroides, aqui. Depois o líquor passa pelo aqueduto mesencefálico, onde não tem plexo coroide, ocupa esse espaço que a gente chama de quarto ventrículo, onde já tem novamente plexo coroide, e aqui ele tem 3 opções. Ou ele segue para o canal central da medula, ou ele vai pelas 2 aberturas laterais, uma abertura lateral direita e uma abertura lateral esquerda. As aberturas laterais vão acessar o espaço subaracnoide. O espaço subaracnoide, então, vai ser preenchido por líquor. Lá no espaço subaracnoide eu não tenho plexo pumpiniforme, então eu não tenho produção de líquor. Agora, olha que interessante isso aqui. O que acontece se eu obstruir esse forame interventricular? O que acontece se eu obstruir o aqueduto mesencefálico? O que acontece se eu obstruir as aberturas laterais e o canal central da medula? O que vai acontecer é que a produção de líquor vai continuar, porém a fluidez desse líquido vai parar. Então ele começa a produzir líquor em excesso e a gente vai ter uma patologia que a gente chama, uma condição, na verdade, que a gente chama de hidrocefalia. Hidrocefalia nada mais é do que o aumento das cavidades cerebrais devido à deficiência, pode ser devido a vários fatores. O que eu estou falando agora é da deficiência da drenagem desse líquido, ou seja, ele é produzido, mas ele não consegue ser drenado. Quando esse líquor chega numa condição normal, ele chega no espaço subaracnoide, ele é drenado por algumas vilosidades e por algumas projeções da aracnoide que adentram o seio sagital dorsal. E ele é drenado para o sistema venoso. Então ele é produzido pelos plexos pumpiliformes e ele é drenado no seio sagital. Ok? O que mais que a gente pode falar aqui? Quando ele chega no canal central da medula, quando ele chega nas aberturas laterais localizadas aqui próximo ao pedúnculo cerebelar, depois a gente vai aprender o que é pedúnculo cerebelar, ele ocupa tanto o espaço subaracnoide do encéfalo, quanto o espaço subaracnoide da medula espinhal, ok? Então toda essa região vai ser preenchida por líquor. Vamos olhar agora um outro encéfalo, que é esse daqui. A gente consegue ver que é de outra espécie. Esse aqui é de um equino, esse aqui é de um cão. Ele está exatamente nessa posição. A diferença é que eu cortei um pedaço do hemisfério cerebral esquerdo e dissequei a porção onde a gente tem os ventrículos laterais. Então, esse espaço onde eu estou passando a pinça, eu vou tentar deixar parado aqui para vocês olharem melhor. Deixa eu ver se dá para ver. Acho que dá. Esse espaço aqui onde eu estou passando a pinça é preenchido por líquor, onde a gente tem aqui o hipocampo, essa região que faz uma flexura, é o hipocampo. Aqui a gente tem o fórnix. E aqui a gente tem o núcleo caudado. Núcleo caudado. Tudo isso aqui é preenchido pelo líquor. E aqui a gente tem também, deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais perto, a gente tem aqui essa parede, que na verdade é uma comissura. Aqui é o corpo caloso. Corpo caloso. Corpo caloso conduz informação do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo. Então aqui a gente tem o corpo caloso e no interior do corpo caloso, ventral ao corpo caloso, a gente vai ter os ventrículos laterais. Entre o ventrículo lateral esquerdo e o ventrículo lateral direito, eu tenho um septo. Eu tenho um septo obstruindo os dois. Então o líquor que está no ventrículo lateral esquerdo, ele não tem acesso ao ventrículo lateral direito. Cada ventrículo lateral
tem um forame interventricular que vai acessar o terceiro ventrículo. Se eu pegar uma outra peça aqui, ó, essa outra peça foi feito um corte frontal ou coronal, que é esse corte aqui. Então agora a gente consegue virar para vocês e vocês conseguem ver aqui o córtex cerebral, aqui substância cinzenta, aqui é substância branca. Como está no formol e na glicerina, a coloração muda muito, a gente não consegue ver direito. Aqui a gente vê um tálamo do lado direito, um tálamo do lado esquerdo. Aqui a gente vê um pedacinho do hipocampo, isso aqui é hipocampo, isso aqui também é hipocampo. Aqui a gente vê o corpo... Eita! Aqui a gente vê o corpo caloso. Deixa eu tirar isso aqui é um pedacinho de plexo. Aqui a gente vê o corpo caloso, essa membrana aqui é o corpo caloso, e aonde minha pinça está inserida, aqui ó, onde a pinça está inserida é o ventrículo lateral direito e ventrículo lateral esquerdo. O líquido que está banhando, então, o hipocampo aqui, ele segue para o terceiro ventrículo. E esse daqui é o terceiro ventrículo. Tudo isso aqui, essa fissura aqui que vocês estão vendo, é o terceiro ventrículo, e aqui a aderência intertalâmica. Aderência intertalâmica. E aqui é o hipotálamo do lado direito e hipotálamo do lado esquerdo. Aqui a gente tem uma fissura, ó. Tudo isso aqui é terceiro ventrículo. Tudo isso daqui é ventrículo lateral. Isso daqui, ó, é um pedaço do hipocampo, porque o hipocampo ele faz assim, ó. Ele chama hipocampo porque parece um cavalo marinho. Cavalo marinho ele tem esse formato aqui, ó. Então o hipocampo ele também tem esse formato. Ele faz isso daqui, ó. Então aqui a gente está vendo um comecinho do hipocampo e aqui o meio do hipocampo. O hipocampo vai terminar aqui na frente, ele faz assim, ó. Então aqui é um pedacinho do hipocampo e aqui é outro pedacinho do hipocampo. O ventrículo lateral, ele acompanha o desenho do hipocampo. Então aqui é ventrículo lateral e esse espaço aqui, ó, também é ventrículo lateral, por incrível que pareça. Esse espaço aqui também é ventrículo lateral. Ok? Aqui vocês conseguem ver a base do encéfalo, onde a gente tem aqui o tronco encefálico. Aqui é a região da ponte, só que não está muito, está meio destruído, não dá para a gente identificar direito. E aqui um pedacinho do cerebelo. Então, o quarto ventrículo, ele está aqui no interior. Vamos ver se eu consigo. Ele não está secado, mas ele está aqui nessa região, ó. O quarto ventrículo está aqui no interior. Essa peça não é a melhor peça para a gente ver o quarto ventrículo. Uma peça boa para a gente ver o quarto ventrículo é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês em que local que eu estou. Exatamente essa porção aqui é exatamente essa porção. Onde eu tenho aqui o cerebelo e aqui eu tenho um pedaço do corpo, do tronco encefálico seccionado. Então, ó, vou tirar aqui e a gente vai ver só essa porção. Aqui já é o início, aqui já é o final da medula oblonga e início da medula espinhal. Aqui, porção ventral. Final da medula oblonga e início da medula espinhal. Aqui eu tenho a ponte. Aqui eu tenho a ponte. Entre esse tronco encefálico e o cerebelo, eu tenho aqui o quarto ventrículo. Então esse espaço aqui, ó, esse espaço onde está a minha pinça, é o quarto ventrículo. Deixa eu ver se eu consigo ver as aberturas laterais aqui. Olha, eu até consigo ver, mas eu duvido que a câmera pegue, que está muito lá no fundo, está escuro. De qualquer forma, a gente tem uma abertura lateral do lado esquerdo e uma abertura lateral do lado direito, ok? Existe também, só que daí eu acho que vocês não precisam gravar isso, mas só a título de curiosidade, os humanos apresentam uma abertura que a gente chama de abertura mediana. Essa abertura mediana também é um acesso, só que é mediano, ele é exatamente aqui, ó. É um acesso, ele não é lateral, ele é mediano. É um acesso também para o espaço subaracnoide. Só que em 1900, olha só isso que eu estou falando. Em 1900, um cara chamado Blake, vocês podem procurar depois,
é B-L-A-K-E, Blake, em 1900, há mais de 100 anos atrás, 121 anos atrás, o cara falou que os cães não tinham a abertura mediana. E aquilo foi propagado para o resto da vida. Então, até hoje, os livros falam que os cães não têm abertura mediana, que quem tem abertura mediana seriam só os grandes primatas e os humanos, que é um primata também. Então, seriam alguns primatas, alguns macacos e os humanos. Só que com o conhecimento e com os instrumentos que a gente tem hoje em dia, por exemplo, com a ressonância magnética contrastada, a gente consegue ver essa abertura mediana no cão. Assim, consegue ver mais ou menos. Então ainda não tem uma prova exatamente clara de que tem abertura mediana no cão, mas tudo indica que o cão também apresenta uma outra abertura mediana, que a gente não consegue ver a olho nu, porque é extremamente fina, é muito, muito, muito fina. E essa abertura mediana também serve para dar acesso do líquor ao espaço subaracnoide. Mas isso é só uma curiosidade, não é uma coisa provada, mas é uma coisa que nos humanos já está provado, tanto é que nos humanos a gente consegue ver casos de obstrução da abertura mediana levando à hidrocefalia. Porém, nos cães isso ainda falta ser comprovado 100%, mas existem suspeitas fortíssimas de que existe essa abertura mediana. Então, resumindo, líquor é produzido pelos plexos coroides. O plexo coroide a gente tem nos ventrículos laterais, no terceiro ventrículo e no quarto ventrículo. Vamos fazer o caminho do líquor do ventrículo lateral em diante. Ventrículo lateral, forame interventricular, terceiro ventrículo, aqueduto mesencefálico, quarto ventrículo, aberturas laterais e abertura mediana, que pode ser ou não. Ok? Eu considero que tem, eu acho que tem de verdade, só que ainda falta provar. Aberturas medianas, espaço subaracnoide. O líquor ele é produzido pelos plexos coroides. Eu confundo com plexo pampiniforme, não tem nada a ver. Plexo pampiniforme é no sistema genital masculino, não tem nada a ver, vocês vão aprender no semestre que vem. Então, ele é produzido pelos plexos coroides e ele é drenado através de alguns vilos, algumas projeções da aracnoide no interior do seio sagital, principalmente do seio sagital dorsal, ok? Ou seio sagital longitudinal, seio sagital dorsal, que é um seio repleto de sangue venoso, onde vai absorver esse líquor. Qual é a função do líquor? Proteção, nutrição, remoção de dejetos tóxicos e permitir o aumento ou a diminuição do volume encefálico de acordo com a entrada ou a saída de sangue.